Ação cultural, Olhares Invisíveis, Pessoas Sem Casas, Casas Sem Pessoas, com o artista Alfredo Maffei. Ele é natural de São Carlos e formado em artes visuais pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e apresenta uma série de criações onde usa a rua como suporte para transmitir suas ideias e criar trabalhos expressivos para dar visibilidade aos moradores de rua. Os trabalhos da série Olhares Invisíveis consistem em intervenções urbanas, onde o artista retrata, através de grandes pinturas murais, moradores de rua que encontra e conhece em suas expedições e buscas pelo mundo afora. Os trabalhos são pintados em paredes de lugares precários e abandonados, explicitamente ilustrando a condição dos moradores de rua. Suas pinturas carregam um forte significado político-social e foram realizadas e expostas em diversos países, onde o artista busca traduzir suas experiências através de tintas e paredes, tornando clara a rígida situação enfrentada pelo sem-teto. Além de sua produção artística, atualmente o artista desenvolve pesquisas explorando o potencial de práticas artísticas como meio de encurtar as distâncias sociais e culturais e estimular novas conexões positivas entre pessoas de diferentes realidades e culturas, utilizando a arte como ferramenta para enfatizar os verdadeiros laços humanos. Passo agora a palavra para o Alfredo. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu estou muito feliz essa noite, é uma noite muito importante para mim. E fico muito feliz de tanta gente interessada em arte. E hoje é o dia do artista plástico, então eu descobri isso agora há pouco. Então nada mais justo para essa noite, né, pessoal? Eu gostaria primeiramente de agradecer ao CEA, a Semana de Engenharia Ambiental, pela oportunidade, por acreditarem no meu trabalho e pelo espaço. Eu sou muito grato pelo convite. E também gostaria de agradecer aos meus pais, aos meus irmãos, que desde o princípio da minha vida me prepararam de maneira sensível para que eu pudesse enxergar além do que se vê. E a minha pequena, por me inspirar sempre, incessantemente. Meu nome é Alfredo Maffei. Eu sou artista plástico, tenho 28 anos e há 7 anos atrás eu comecei um projeto chamado Olhares Invisíveis. Foi no momento que eu fui para São Paulo cursar a faculdade e passei a ter várias experiências que me levaram a ter contato com moradores de rua. E hoje eu quero contar para vocês, pessoal, quais foram essas experiências e os motivos que eu vivi, quais foram os passos que eu percorri para desenvolver esse projeto. E para contar isso, eu preciso contar um pouco da história da minha vida, desde o princípio, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a arte desde a minha infância. E eu sempre tentei exteriorizar com o meu trabalho justamente as minhas crenças e, de uma maneira bem sincera, tudo que eu sentia, tudo que eu via, né? Então a arte sempre esteve presente desde a minha infância. Eu sempre fui uma criança com um olhar muito apurado para as coisas artísticas, um olhar muito sensível, conseguia enxergar coisas que meus amigos não estavam enxergando naquela época. E eu era muito energético, eu tinha muita energia, eu queria expressar alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o quê. Então minha mãe ia lá, pegava um lápis, papel e me acalmava. Dava ali, eu ficava desenhando, ficava no mundo interno e profundo, expressando as minhas imagens mentais, meus personagens, as minhas histórias, as coisas que eu via nos livros de mitologia. Eu sempre quis expressar todas essas histórias. E de alguma maneira, eu me considero artista, mas eu não me considero um grande pintor, um grande desenhista. E muito menos naquela época. Eu não tinha talento nenhum. Eu sabia fazer os desenhos como que toda criança sabia fazer, que eram os pauzinhos, e eu não era diferente de nenhuma criança, desenhava daquele jeito. E eu comecei a buscar, já desde a infância, maneiras de aprender
a desenhar, eu queria expressar minhas ideias de uma maneira que as pessoas pudessem sentir visualmente a minha mensagem. Então eu tinha que saber desenhar, eu tinha que saber pintar. Então eu decidi desde o princípio que eu tinha que aprender isso. E eu era, de fato, uma criança que não sabia desenhar mesmo. Outras 1000 crianças, na mesma idade que eu, desenhavam muito melhor que eu. Mas isso, inclusive, foi um motivo para que eu fosse atrás de aprender a desenhar e aprender a pintar. Porque eu queria aprender uma coisa que eu não tinha domínio. Então, aos meus 14, 15 anos, eu fui para uma escola de desenho e eu já desenhava, já pintava, mas o aperfeiçoamento da minha técnica veio nesse momento da minha vida, com 14, 15 anos, quando eu fiz aula de desenho. Então, eu fiz aula de personagens, quadrinhos, era o curso que eu fiz. E era para retratar super-heróis e tal. E eu tive muita sorte, porque eu não queria desenhar esses quadrinhos. Eu falava com o meu professor, cara, mas eu não quero seguir a apostila, você me ensina outras coisas. E eu tive um professor e um mentor muito sensível, que soube me lapidar nesse sentido. Ele entendeu a minha vontade e falou assim, eu vou te dar outros livros, eu quero que você faça... Então eu tive muita sorte, até hoje sou muito grato pelo meu mentor. Porque desde aquela época ele soube entender qual é a melhor maneira para eu expressar a minha energia, a minha arte com as técnicas mais adequadas para mim. Ele foi me moldando e eu fui pegando muito gosto pelo fazer artístico, pelas pinturas, pelos desenhos, colagem. Eu gostava de explorar as coisas e fui me encontrando na vida desse modo. Eu sempre fui uma criança um pouco afastada nesse sentido. Assim, eu gostava muito do mundo interno. Nesses momentos de pintura e de desenho eu me encontrava como ser humano. Eu era uma pessoa muito estranha, né? Porque eu tinha meus jogos mentais, minhas coisas, e nesses momentos de desenho e de pintura eu me encontrava. Então nessa fase da vida eu comecei a me sentir gente, de fato. Falei, eu tenho um espaço para ser quem eu sou. E aí eu comecei a descobrir muito prazer em fazer pinturas e desenho. E essa expressão foi crescendo cada vez mais, minha vontade de aperfeiçoar cada vez mais. Mas a minha verdadeira vocação, meu verdadeiro encontro como ser humano aconteceu quando eu fui fazer um intercâmbio no México. E lá eu estive em contato com muitos artistas. Eu fiquei um ano no México, morando com algumas famílias mexicanas. E foi uma experiência incrível, porque eu tinha 18 anos, tinha 17 para 18, né? Fiz 18 anos lá. E eu passei uma experiência riquíssima. Eu conheci muitos artistas, conheci um universo completamente diferente do que eu estava habituado. A arte mexicana é muito cheia de cores, muito explosiva, muito carregada de emoção. E eu me encontrei muito naquela arte. Falei, isso aqui é muito mais parecido do que eu quero expressar artisticamente do que as coisas que eu vejo nos quadrinhos, né, nas coisas que eu via. E foi um encontro muito forte ir para o México. Conhecer os indígenas, conhecer a cultura indígena que é tão presente no México e conversar com as pessoas, sentir o que é a essência mexicana. E o México, uma das coisas que mais me chamou a atenção no México foram os grandes murais. O México tem uma pintura, é um período que ele passou depois da Revolução Mexicana, onde os artistas começaram a fazer seus trabalhos em grandes murais. Isso mexeu muito comigo, porque eram aqueles trabalhos que saíam do espaço da tela e do papel e se expandiam para as ruas, se colocavam em lugares que não se esperava ver arte. E eram trabalhos muito fortes, muito cheios, carregados de emoção. E tudo começou a fazer sentido. Eu falei, tá na hora de eu começar a explorar isso também, né? Esses murais mexeram muito comigo, porque você vê uma tela na sua frente, você tem um impacto. Mas se você vê um espaço rodeado de pintura, que é 100 vezes maior que você entra naquele espaço, você entra naquela arte, você se torna parte daquele mural. As pessoas que estão naqueles murais, eles estão te vendo. Você se torna um espectador, mas ao mesmo tempo você é parte daquela situação que está acontecendo. E você se sente mesmo, se sente como se estivesse vivendo a experiência. Eu falei, isso é fantástico, meu irmão. Eu quero começar a pintar nesse sentido.
no sentido que as pessoas sejam abraçadas pelo trabalho, que a arte consiga passar todo o seu potencial visual e a emoção de estar presente no espaço. E os murais mexicanos, eles, na época que eles foram feitos, eles tinham uma mensagem social e política muito forte. Eles queriam transmitir uma identidade nova mexicana. Os mexicanos tinham passado pela Revolução e eles queriam criar uma nova identidade. Eles queriam saber quem somos nós. Nós não somos mais um povo colonizado. Nós temos que reerguer a nossa identidade. E foi daí que começaram a criar uma nova identidade através da arte. Os muralistas começaram a trabalhar nesse sentido. Então eles retratam as questões sociais, os trabalhadores, né, as pessoas que estavam lutando naquela época, e dão um tapa na cara mesmo. Eles mostram a realidade daquela época. E isso mexeu muito comigo e eu decidi explorar esse potencial. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês terem uma ideia desse potencial da arte muralista mexicana que tanto eu explorei, que foi um dos fundamentos para eu criar meus trabalhos. Então vocês podem ver que são trabalhos que saem da parede, né? Ó, aqui eu vou mostrar como é que é o espaço. Então você imagina você na frente de uma pintura dessa. Olha o tamanho do ser humano, é o tamanho da cabeça da mulher. E isso é muito potente, né? É muito forte. Você está frente a frente com essas cores, com essa expressão. E ela é uma arte bem escancarada, né? Ela não está necessariamente preocupada com o apelo técnico, mas a emoção e a expressão acima de tudo. Eles queriam transmitir emoção, e eles conseguiram fazer isso com potência. Ó. Todo mundo deve conhecer esse também, uma imagem muito famosa. E esses murais eram pintados nos prédios públicos, né? Então eles estavam acessíveis a todas as pessoas. Isso introjetou dentro de mim uma vontade muito grande de me aproximar dos murais, de me apropriar de espaços urbanos e paredes de grande formato para reproduzir aquelas ideias que eu já tinha de criança. Mas eu não sabia como nem onde. Tudo isso veio à tona quando eu mudei para São Paulo. E conheci esse cara. Esse é o Apolônio Ferreira de Alencar. Ele é um morador de rua. E ele que me levou a conhecer a minha própria expressão. Então eu tenho muito a agradecer a ele. Eu, com 22 anos, eu voltei então do México, me formei com 22, eu voltei do México com 18 anos. E já com 19 eu fui para São Paulo para cursar a Faculdade de Artes Visuais. E chegando lá eu tive um choque muito grande, né? A gente, por ser do interior, a gente tem uma noção, eu pelo menos tinha uma noção muito fechada dos espaços, das coisas, né? São Paulo, você estar em contato com São Paulo te deixa uma noção muito ampla das coisas, né? Você toma um choque muito grande de ver tantas coisas majestosas, tantos prédios majestosos e, acima de tudo, de ver os contrastes da cidade. A cidade, ela não tem como esconder os contrastes, né? Aqui em São Carlos até esconde, até passa despercebido, mas lá está escancarado em cada esquina. O grande número de moradores de rua que estão ali invisíveis, mas clamando por alguma atenção, clamando para serem lotados. E isso me chamou muita atenção também naquele momento. Então, eu tinha até um olhar apurado para perceber essas coisas, mas eu ainda não tinha a sensibilidade de conversar, a aproximação de conversar com o morador de rua. Eu via, me inspirava, porque aqueles olhares, eu conseguia olhar nos olhos dessas pessoas, conseguia sentir alguma mensagem dali. E eu sentia que eles queriam expressar alguma coisa. Eu sentia que eles queriam que olhassem
para os olhos deles, para eles falarem alguma coisa que estava dentro deles. Mas eles também não sabiam como expressar isso, e eu também não sabia como chegar neles. E isso aconteceu por um convite inesperado que veio desse senhor. No caminho da faculdade, nas minhas idas para a faculdade, todo dia eu me encontrava com ele. E ele ficava hospedado numa oficina mecânica, hospedado não, ele ficava alojado na frente de uma oficina mecânica, sentado num banquinho. E ele me cumprimentava todo dia. Ô Barbinha, respondia, opa, tudo bem? E ele seguia meu caminho. E eu achava estranho, porque ele não cumprimentava as outras pessoas. E por que ele me cumprimentava? Eu não entendia. Mas eu seguia meu caminho. Aí um dia ele chegou e falou, ô Barbinha, vem cá, vou tomar uma coca gelada, quando eu estava voltando para casa. E ele estava tomando a coca dele num pote de azeitona e me ofereceu. E eu tomei a coca dele. E a partir daquele momento ele se sentiu, parece que foi um teste, sabe? Ele me ofereceu a coca dele, eu tomei e ele se abriu depois daquilo. Foi um chamado que eu aceitei, né? E a partir daquele momento ele se abriu, começou a contar as histórias de vida dele, os motivos que o fizeram estar naquela condição de abandono, começou a falar de todas as brigas familiares, dos empregos que ele teve, por que ele não quer mais trabalhar, por que ele não quer mais ver a família, e por que ele não iria voltar com os filhos dele, que de mês em mês iam lá tentar levar ele para casa. Ele se abriu e contou essa história. E eu fiquei muito tocado com essa experiência. Essa experiência mexeu muito comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, eu sempre tive um lado intuitivo espiritual muito aflorado. E nesse momento eu senti que tinha uma coisa por trás desse convite que ele me fez. E eu voltei para casa, fiquei pensando a noite inteira nisso, e comecei a me interessar por essas histórias. E conversar com o Apolônio, e a gente ficou amigo. Eu ia todo dia para a faculdade, tomava café da manhã com ele, levava um pão com presunto, uma garrafinha de café, e passava 15 minutos ali e ele já se expressava, soltava, o sorriso dele abria e o meu também. Porque é muito bom, é muito gratificante em São Paulo você ter pessoas querendo conversar, sabe, naturalmente com você, assim, e com a Apolônio tinha essa comunhão, vamos dizer assim. A gente trocava ideia e tal, e ele me contando as histórias da vida dele, e eu passei a me interessar por essas histórias, por esses olhares. E comecei a conhecer outros moradores de rua, comecei a conversar com outras pessoas. No começo era uma coisa um pouco estranha, porque é difícil, né, chegar no morador de rua e conversar. Ele se sente muito exposto e muito inseguro, né? Ele não sabe o que está querendo. E ninguém vai conversar com eles. Então eles nunca vão imaginar que eu só quero de fato, só queria conversar com eles. E eu comecei a me interessar, comecei a aprender como chegar para conversar com o morador de rua. Como estar presente sem assustar, sem fazer uma abordagem que pudesse deixar ele desconfortável. E foi ficando natural isso. Então eu conheci um monte de morador de rua naquela época, eu tinha 20 anos, e São Paulo tem muitos. E eu já tinha então um diário de anotações ali, com o lugar onde eu poderia encontrar eles, os nomes deles, as histórias e alguns detalhes que eram muito interessantes da vida de cada um. E tudo começou a fazer sentido naquele momento, né? Tudo começou a criar uma congruência onde eu poderia expressar a minha vontade de transmitir a minha arte. E foi por aí que eu comecei a pensar, por que eu não faço justamente o retrato dessas pessoas que eu estou vendo nas ruas, que eu conheço aqui? Por que eu não retrato justamente esses olhares que ninguém está olhando? Eu queria transmitir para as pessoas, de alguma forma, as experiências que eu estava passando, as coisas que eu estava sentindo dentro de mim, e eu decidi fazer os primeiros retratos das pessoas. Então eu comecei inicialmente em pequenos formatos, papel,
tela, pintar os rostos deles, mas aí isso ainda não estava me agradando, porque não transmitia a essência que eu queria passar com a arte. Então eu fui em busca de outros espaços onde eu poderia transmitir essa experiência com mais fidelidade, com mais força. E aí saí em expedições e buscas, e é muito massa isso, porque ele deu o grito de reconhecimento dele. Ele falou: eu sou aqui, eu quero me expressar e me abrir para você. E eu também tive a oportunidade de dar o meu grito de reconhecimento por ele. Então foi uma troca muito massa, porque tanto eu quanto ele queríamos expressar alguma coisa. E foi por causa do Apolônio que eu desenvolvi esse projeto. Então, e ele foi um dos primeiros caras que eu pintei, né? E eu estava buscando aquele espaço que pudesse transmitir essa ideia, que pudesse transmitir a essência do morador de rua. E aí eu saí de expedições e buscas e entrei numa casa abandonada. E interagi com aquele espaço, senti o espaço, me coloquei ali dentro, de corpo e alma, e enxerguei nas próprias paredes, nas rachaduras das paredes, o rosto do Apolônio. Eu enxerguei nos próprios detritos da parede, a situação do Apolônio de abandono. A casa está abandonada, assim como o Apolônio também está em abandono. A casa está se deteriorando, assim como a condição dos moradores de rua. Tudo fez sentido, tudo encaixou perfeitamente. Então, naquele momento, eu encontrei aonde eu ia expressar esses retratos e essas vozes que eu tento traduzir com olhares. Então, eu fiz a primeira pintura, entrei lá, reconheci o espaço. Uma semana depois, eu pus tinta na mochila, nos potinhos e tal, subi, pulei o muro da casa de novo e fiz a primeira pintura mural. Foi aqui em São Carlos. Então o Apolônio é de São Paulo e a pintura foi realizada aqui em São Carlos. E eu vou mostrar para vocês o primeiro trabalho que eu realizei com ele. Esse foi o primeiro retrato, então. E eu tentei traduzir, mais do que tentar fazer justamente uma cópia do rosto dele, eu tentei traduzir a experiência de estar com ele. Eu não queria fazer com que a foto ficasse igual, mas que eu conseguisse transmitir os trejeitos, né? A voz dele pela imagem que eu estou transmitindo, a essência. E essa é a minha busca, né? Essa é a minha busca. Eu quero traduzir uma coisa que está além do visual, né? Uma coisa que não pode ser medida, uma coisa que tem que ser sentida. Então, a minha busca nessas pinturas é justamente transmitir essa essência das pessoas. E eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, como é que foi o processo de conversa, do princípio ao fim, o encontro da casa abandonada e a execução da pintura. Prestem atenção no diálogo, que é muito interessante o que ele tem para falar. Apolônio Ferreira de Alencar, carreteiro, caminhoneiro, táxi, metalúrgico, certo? Morei apartamento, mansão, favela. Falou? Favela está certo, favela está certo. Apartamento, prédio, família boa.
só riqueza. Não deixamos também só riqueza. Mas só riqueza. Tem muita gente que mora aqui na rua? Graças a Deus. Mas o povo é interessante. Agora é interessante. Ah, cara que perde da vida, né? Você tem medo de morrer ou não? Não, é troca de corpo. Morrer ninguém pode morrer. Tem que trocar o corpo. Né? Você nunca pode morrer. O que é que você faz? Troca o corpo. Mesmo que você apareça em outra família, Você está com ela, você não é uma pessoa, não é mesmo que você apareça em outra família. Ele sempre falava isso, que ele queria nascer de novo para nascer em outra família. Ele teve um trauma muito grande com a família dele. E quem é que te ensinou isso aí? Olha, eu aprendi no cemitério. No cemitério? Eu vi essas conversas no cemitério. Isso que conversa, olha. Eu falo, nunca pega seu corpo, troca o corpo, né? Fique no outro corpo. Né? Que cemitério que era esse? O cemitério do Aratã. Aratã. O senhor não morre, só troca de dinheiro. Troque o corpo. Ele falou, apareça no outro corpo. Né? É jogo. Né? Legal. Valeu? Valeu. Quantos vai sair daqui, Armin? Breve, se Deus quiser, breve, tudo bem. Falou, né? Mansão e apartamento. Breve. Parou. Você quer sair daqui? É. Mas já tem mansão e apartamento. Você deixa eu fazer uma pintura sua? Pode ser. Não tem dúvida, não tem dúvida. Posso fazer uma pintura sua? Pode ser, não tem dúvida. Parou? Eu pego o seu rosto e vou fazer ele em outro lugar. Tá limpo? Tem dúvida. Então esse foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz e foi muito gratificante, foi uma experiência muito forte para mim. Eu fiz ele do princípio ao fim, tanto na filmagem, tanto na produção, tudo sozinho. Então eu colocava a câmera ali, filmava um pouco, voltava para fazer um outro take e tal. Então foi uma experiência muito forte, que me abriu muito os olhos. Eu posso fazer muito mais disso então. E o Apolônio ficou muito feliz de ver o retrato dele depois. Ele falou, ó o bonitão aí. Ele se sentiu relembrado, né? Se sentiu valorizado. E a partir desse momento comecei a fazer outros trabalhos. Né? Eu gostei muito dessa experiência, foi em busca de outras histórias, outros olhares, outros lugares onde eu pudesse contar essas histórias. E nem todas as pessoas gostavam da ideia de ser retratadas, a grande maioria não gostava, mas muitos gostavam e ficavam muito felizes. E eu mostrava esse trabalho depois e eles se sentiam muito bem. Então esse é o João Ninguém também, que eu fiz aqui em São Carlos. A maioria dos trabalhos que eu realizei foram feitos aqui em São Carlos, porque aqui eu tenho liberdade, né, de entrar nesses espaços e lá em São Paulo é um pouco mais perigoso. Se me pegarem, eu estou ferrado. Eu vou ter que pagar as consequências de uma cadeia. Aqui eu posso trocar uma ideia, eu posso dar uma de bonzinho e tal, e eu posso sair a pé e voltar a pé, posso fugir depois. Então, se eu tiver que fazer uma fuga, para mim é mais tranquilo fazer em São Carlos. Não passo para outras pessoas na rua, e quando passam e entram e vêm, acho tranquilo, de boa. Então, aqui em São Carlos foi o lugar ideal para mim, mas eu também realizei em São Paulo. Isso é a minha adrenalina, é a minha maneira de expressar. Quando eu faço trabalho com escala, com todas as facilidades, o trabalho nunca sai expressivo. A gente tem que se colocar à prova.
e esses trabalhos me põem à prova, e é isso que faz com que eu consiga expressar a maneira que eu quero comunicar, né? É isso que faz com que talvez ele se torne expressivo, essa presença. Então esse é o suporte que eu crio. Então eu pego os próprios pedaços da casa, eu pego os próprios pedaços da casa para montar o lugar para eu subir. E isso é muito legal. É muito legal essa experiência, porque você vai meio que construindo, parece Lego. Eu sempre gostei de Lego. Então eu já uni o útil ao agradável. Pintura e Lego, na minha infância, foram as coisas que eu sempre me soltava. Assim, Lego, eu criava os castelos ali, e eu falei, porra, é um Lego essa casa, que eu vou montar meu Lego da vida real aqui. E essa foi a primeira mulher que eu pintei, que depois me abriu uma série de retratos de mulheres. E 80% das pessoas que moram na rua são homens. E os 20% são mulheres. E esse trabalho me abriu muitas portas. Me chamou muita atenção de outros países que se interessaram por essa proposta. E eu fui lá, com meus 22, 23 anos, começar a buscar maneiras de divulgar esses trabalhos, né? Então, eu sempre tirava as fotos, e as fotos, eu não tinha uma máquina boa, as fotos eram ruins. Então, os lugares do SESC falaram assim, Alfredo, você vai ter que tirar uma foto boa aqui para você expor esse trabalho, né? Aí eles me emprestavam a máquina, e aí eu ia lá, voltava e tirava uma foto decente, com uma máquina boa. E me abriram muitas portas. Eu fiz várias exposições. O SESC foi um grande parceiro que me deu muito apoio. É o SESC de Ribeirão. Me deu muito apoio para desenvolver esse projeto. Financiou alguns projetos. Então ele me ajudou muito. Me deu muito espaço para expor, para explorar. Me deu maneiras de eu buscar profissionalismo dentro dessa proposta, né? E esse trabalho, então, me abriu muitas portas, inclusive me deu a oportunidade de levar esse trabalho para a França numa exposição individual, onde eu fiz um trabalho justamente retratando os moradores de rua de lá. Então, além de eu levar o trabalho para expor, a proposta que eu levei era de conhecer as pessoas de lá de Marsella para pintar um trabalho exclusivo ali, e depois a venda dos trabalhos iam ser revertida para as pessoas retratadas. E aí foi o segundo convite inesperado na minha vida, porque eu não esperava, eu tinha 22 anos nessa época, imagina, eu não estava nem formado, recebi um convite de uma galeria na França para ir lá levar esse projeto, então para mim foi um grande desafio. Foi uma coisa que eu de fato não estava preparado, mas eu tive que encarar, porque portas assim não se abrem sempre. Então eu me desdobrei, desenvolvi esse trabalho lá, cheguei lá sem falar francês nenhum, arranhando um pouco de inglês, e consegui me virar. Graças a Deus consegui me virar, fui aí iluminado, protegido pelos meus mentores aí, e fui fazer esse trabalho. O que eu pude constatar lá é que os moradores de rua, a mesma questão e as situações que eles enfrentam aqui no Brasil são exatamente as mesmas situações que eles enfrentam lá. E os motivos que os fazem morar na rua também são os mesmos. Drogas e álcool, brigas familiares, demência, por questões de saúde mesmo, e a maior de todas, traumas que não foram curados.
Então muitas pessoas não conseguiram se curar de algum trauma e aos poucos vão se degradando, vão perdendo um pouco da identidade, acham que pode passar uma noite na rua, e a rua enraiza as pessoas. A pessoa que dorme nas ruas, ela começa a se enraizar lá. Ela começa a perder muito da autoestima, perder muito da personalidade que ela tinha no convívio social, e começa a enraizar de uma maneira muito bruta, né? Uma maneira muito pesada. É uma perda de autoestima aliada a várias coisas. Então não é necessariamente uma questão social, mas também uma questão psicológica. E por isso que é muito complicado a situação do morador de rua, porque cada caso tem que ser estudado. Cada caso é um caso diferente. Não existe um geral. Vamos criar um projeto para tirar. Você tem que ter um auxílio para cada um deles. É um auxílio de resgate de autoestima, resgate de identidade. Então é uma situação que é muito delicada. E então, lá na França, em minhas andanças, em minhas buscas, não falando inglês, não falando francês, mas ainda crente que eu ia conseguir entrevistar alguém, que eu ia conseguir conhecer um morador de rua. Tinha muitos moradores de rua em Marcelo. Só que nenhum deles eu não conseguia me comunicar com eles. E por sorte, eu conheci um morador de rua chamado Fernando, que é um homem das docas. Eu conheci ele nas docas de Marsella e ele falava espanhol fluente. E ficamos aí um bom tempo trocando uma ideia. Ele me contou a história dos desabrigados, me contou os bairros onde estão localizados os refugiados, as famílias refugiadas, e foi me mostrando um pouco da cidade, um pouco lá do porto de Marsella. Aí no outro dia eu fui lá, troquei uma ideia com ele e falei, Fernando, minha proposta é vir para cá, e expliquei qual era o meu projeto. Ele topou na hora, e esse é o Fernando. Tive sorte de falar espanhol, e essa é a pintura que eu realizei lá, com ele, retratando o Fernando. Então, outro desafio também foi encontrar um lugar abandonado lá na França para eu pintar, né? Então, foi muito desafiante esse projeto. Foi um negócio onde eu me desdobrei muito, mas foi muito gratificante, porque deu para fazer todos os passos e ainda o Fernando conseguiu um dinheirinho aí pelo trabalho. Aqui somos nós, né? Tá. Então aqui é uma foto da galeria, onde eu expus os trabalhos, tá? Vou mostrar aqui como é que foi. Essa casinha vermelha aí, era uma casa que estava dentro da casa abandonada. Eu levei ela para a exposição, eu achei legal. Então eu consegui vender 3 trabalhos dessa exposição, porque eles estavam pequenos, eu devia ter levado trabalhos maiores lá. Eu consegui vender o retrato do Fernando e todo mundo saiu feliz nessa história. E eu vou mostrar o vídeo de como foi essa exposição e o projeto com o Fernando. Várias vezes que você levanta assim. Você fez o que dá. Sabe que você tá filmando. De boa.
E esse foi o trabalho. Aí eu voltei aqui, me formei, eu voltei em fevereiro, eu ia me formar em maio. Então eu fui lá numa correria bruta, para já voltar e ter que fazer o meu trabalho de conclusão de curso, uma correria também. E graças a Deus deu tudo certo. Meu trabalho de conclusão foi justamente esse projeto que eu apresentei para a faculdade. E deu tudo certo, graças a Deus. E eu busquei outras maneiras, outros materiais depois, e outras pessoas. Fui desenvolvendo o projeto. Esse cara aqui é um morador de rua famoso aqui em São Carlos. Não sei se vocês conhecem, ele tem vários nomes. E tem gente que chama ele de tudo quanto é nome. Ele se apresenta para mim como Buda e Jorge, né? E foi muito difícil trocar ideia com ele, porque ele não tinha familiaridade comigo e ele não se abria. Então, foi muito difícil ter a confiança dele. E esse trabalho surgiu porque um amigo meu, que tem um contato com ele, que é o Jafé, foi lá e fez essa transição. O Jorge cumprimenta o Jafé de longe. E aí eu falei, puta, que massa, velho. E aí ele me apresentou para o Jorge, a gente trocou uma ideia, eu expliquei o meu trabalho, ele falou, beleza, claro, vamos fazer. E eu criei esse trabalho. Só que esse trabalho eu não criei ele em parede. Eu busquei uma outra técnica que eu explorei, que é trabalhar justamente com o que os moradores de rua usam de abrigo. Os seus papos, os seus papelões. Então eu criei esse suporte me baseando justamente nos elementos que compõem as coisas que muitos moradores de rua têm no seu convívio cotidiano, né? Então eu criei esse trabalho aí, foi mais ou menos assim, ó. Foi juntando vários papelões que eu encontrei. Eu prego eles com um grampeador, uma fita e faço esse suporte. Colo depois o tecido em cima para dar a textura, para eu retratar ele do jeito que tem que ser. E foi assim, foram essas etapas, né? Então o trabalho é grande, ele vai até o teto aqui. Ele é bem grande esse trabalho. E eu expus ele num projeto aqui de São Carlos, chamado Civila São Carlos, onde vários artistas se reuniram para fazer aí um evento cultural. A gente fez tudo por conta própria, não recebemos nenhum apoio da prefeitura e fizemos um evento muito massa. E eu levei esse trabalho aí para compor o evento, que é justamente um cara aqui de São Carlos. Foi o evento, né, onde eu levei. Ele ficou assim. E aí eu fui explorando essa técnica de trabalhar com os papelões, de trabalhar nesse formato de mais rústico, né? Porque as casas abandonadas, elas têm uma limitação. Ou a pessoa entra lá e vê o trabalho, ou ela vê o registro. Ela nunca pode ver, a obra não pode ser transportada, né? Então eu pensei, eu preciso criar uma maneira onde esse trabalho seja móvel. E foi aí que eu pensei, mas também não pode ser uma tela. Se for uma tela, vai ficar um suporte não condiz com o retratado, com a pessoa, com a essência. E aí eu criei esse suporte justamente para que o trabalho fosse móvel e ao mesmo tempo carregasse a energia e a personalidade da pessoa. Então são trabalhos grandes, né? Esse aprendizado aí da arte muralista que me trouxe tanta inspiração de trabalhar em grandes formatos. E esse aqui, aquele lá, que eu fiz justamente para a exposição que vai acontecer no dia 17, que eu estou fazendo em parceria também com a Semana de Engenharia Ambiental. Fiz esse trabalho justamente para essa exposição e vai estar exposto também lá. E aprendi muitas coisas com esses trabalhos, pessoal.
mas eu queria me envolver de uma outra maneira também. Eu queria ter um envolvimento onde não só eu fizesse a arte, mas com que os moradores de rua também pudessem se expressar artisticamente. E eu criei um projeto chamado Oficina das Ruas. Logo depois que me formei, eu comecei a frequentar vários albergues e centros de convivências lá em São Paulo, onde eu conheci um monte de moradores de rua, e desenvolvi um projeto com o centro de convivência, onde eu levo oficinas de pintura e arte para as pessoas que estão abrigadas ali, os pais e os filhos. E foi uma puta experiência sensacional, foi uma coisa maravilhosa sentir tudo que eles queriam comunicar, sentir eles pondo para fora, saindo daquele cotidiano pesado das ruas, porque eles entravam ali, eles estavam fumando e bebendo fora. Quando eles entravam, eu não deixava fumar e beber. Mas agora você vai se acalmar, você vai beber uma água, você vai ficar aqui fazendo outra coisa. E ele entrava num cotidiano que estava distante do cotidiano dele, ele se abria de uma outra maneira. Isso era muito bonito, porque eram os momentos que eu via ele sorrindo. Então eu levava o craft e um monte de tamanho de pincel, a tinta branca e os corantes. E a gente criava na hora as cores. E não era uma aula, eu não dava aula. Eu não estava ali explicando teoria de pintura, nem nada. Eu estava querendo justamente que eles pudessem se expressar de uma maneira livre. E foi muito gratificante ver como eles queriam, de fato, aquele momento. Eles queriam aquele momento mais sensível na vida deles. Não tinha onde extravasar a sensibilidade deles, nas ruas. Então, aquele momento era um momento onde eles poderiam se soltar. E aqui são os filhos dos moradores de rua. Esse é o Centro de Convivência Bela Vista, ainda existe. Eu fiz esse projeto em 2012, 2013, ele ainda existe. E pretendo levar de novo um outro projeto para lá. Essa pintura aí de trás que a gente fez em conjunto. Cada um ficou com uma cor, a gente fez o trabalho, é o mentor deles, o protetor deles, eu chamei assim. Cara, esse moleque era um demônio, velho. Mas ele era o que eu mais gostava. Ele era um demônio que eu me via muito nele. Era muito arteiro, um moleque muito arteiro. Eu queria pintar a parede, eu dava um papel e queria pintar a parede. E o Arthur não queria lavar os pincéis depois. Foi o que eu mais me identifiquei. E aí eu fazia o mutirão da limpeza. Cada um tomava conta de uma coisa. Um pegava o pincel, o outro levava para a pia, o outro enxaguava, e depois tinha que estar tudo limpinho para a próxima aula. E eu mostrei as crianças primeiro, e agora eu vou mostrar os adultos, que também se sentiam crianças, se sentiam livres, soltos, felizes. E eu pedi para eles desenhar, eu tinha vários temas para eles fazerem, que eu criava assim nas aulas para eles expressar. E um dia eu pedi para eles desenharem casas. E as casas que eles faziam eram enormes. Eles faziam grandes mansões. E essa é uma casa, olha o tamanho da casa. E eu pedia também para eles expressarem também o que eles queriam. E era muito louco ver que todos esses desenhos eram trabalhos que fugiam completamente do cotidiano deles. A maioria dos trabalhos, inclusive, eram trabalhos bucólicos, de campo, com mandalas, com flores. E não fazia parte da experiência que eles me contavam da vida deles. Então, era meio que uma maneira de entrar num outro universo, uma fuga.
E eu acredito piamente que quando o ser humano se coloca numa posição, ele está naquele lugar. Isso é o que eu acredito. O ser humano sabe o que ele escreve, no que ele fala e no que ele pinta, principalmente, porque a pintura carrega toda a expressão sincera dele. Olha o trabalho desse cara. Você acha que o cara não manda bem? E um cara que já sabia o que estava fazendo, né? E a gente tem que dar oportunidades às pessoas serem o que elas são, sabe? Essa na casa da Fabiana. E nesse espaço de convivência entre eles, existe uma irmandade muito grande que fora desse espaço eu não via. Existiam outros projetos também. Existia um professor de música e existia uma irmandade muito forte entre eles, um respeito, um carinho muito grande entre eles. Um cuidava do filho do outro, porque o outro tinha que sair. Um comprava um pacote de pão, ou fatiado pão de forma, dividia em 30 pessoas. E era bonito de ver, sabe? Era bonito de ver como eles conseguiam ter uma sociedade amorosa ali naquele espaço. Uma sociedade de respeito e carinho, sabe? E esse trabalho me abriu muitas portas para mim mesmo e profissionalmente também. E eu aprendi muitas coisas, pessoal. Aprendi muito sobre o poder de um olhar, mas principalmente eu aprendi que a gente tem que seguir a intuição antes da razão, antes do intelecto. Todo esse projeto foi guiado pela minha intuição. Esse tipo de pensamento me ajudou a construir muitas coisas. A minha personalidade é construída em cima disso. E eu vi, desde pequeno eu sempre fui guiado pela intuição, mas eu não acreditava nela. Eu achava que ela era uma preguiça minha. E depois que eu realizei esse trabalho, eu conheci essas pessoas, tive essas experiências, e fui guiado pela intuição, eu descobri que não era preguiça. É justamente o caminho correto das coisas. Que a intuição te guie e que o intelecto seja a sua ferramenta para fazer com que a intuição continue te guiando. E eu, como artista, quero transmitir essas ideias. A minha arte, ela procura trazer uma mensagem por trás desses rostos, desses retratos. Eu quero, portanto, então, chegar a expressar esses trabalhos e que o espectador consiga captar essa mensagem. Ele não precisa entender, logicamente, o que de nenhuma maneira, mas ele tem que sentir. E a minha maior busca como ser humano e como artista é fazer com que as pessoas sintam, que elas se emocionem, que elas sejam tocadas. Porque eu sei do poder que isso traz. Eu reconheço o poder da arte quando ela toca uma pessoa. Ela pode não perceber, mas a intuição dela e a alma dela, seja lá como chamar isso, se modificou. Inconscientemente, aquilo gerou uma semente que brota quando ela dá vazão para que aquilo se manifeste. E eu quero plantar várias sementes. E eu não quero plantar uma por uma com a minha arte. Eu quero plantar várias de uma vez. Então é por isso que eu falo sobre o meu trabalho. É por isso que a minha busca não está simplesmente em fazer os trabalhos, mas contar essa experiência para que eu possa transmitir qual foi a minha jornada de vida, quais foram os passos que eu percorri,
quais foram as minhas inspirações para que talvez eu consiga inspirar outras pessoas a olharem a vida dessa maneira também. É isso que eu busco com a minha arte, e eu acredito que a gente tem que fazer arte nesse sentido. Eu acredito que o poder da arte é esse. E espero que eu tenha inspirado vocês essa noite, espero que eu tenha trazido essas sementes e que elas floresçam no momento certo, que elas tenham tocado o coração de vocês e inspirado os seus cotidianos também, meus amigos. Muito obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Por favor. Oi, Alfredo. Oi. Eu sou a Bianca e antes de qualquer coisa eu queria muito te agradecer, porque a gente está aqui estudando engenharia ambiental, então o nosso dia a dia é muito cálculo, muito racional, muita razão. A gente dorme e acorda pensando em projetos práticos, pensando em qual cálculo, qual método é mais eficiente, e muitas vezes a gente não para ver o nosso lado humano. A gente perde um pouco disso. Então é muito bom quando alguém para a gente um pouco e fala assim, não, ó, tem muito mais coisa além disso. Então eu queria te agradecer por isso, porque eu tenho certeza que as sementes que você queria plantar hoje, com certeza você plantou várias. Parabéns pelo seu trabalho. Eu realmente fiquei muito emocionada, muito tocada. E eu queria saber se você tem uma estimativa de quantos trabalhos você fez dos Olhares Invisíveis, e se teve algum trabalho que foi muito difícil para você pelo lado pessoal, se a sua emoção, não sei, extrapolou, sabe? Se teve alguma coisa que abalou muito seu psicológico, alguma história muito pontual. E mais uma vez eu agradeço. Eu te agradeço, Bianca. Fico muito feliz de ter conseguido trazer essa inspiração para você. Muito obrigado. E, bom, respondendo a primeira pergunta, eu não contabilizei. Eu estimo que eu tenha entrevistado umas 60 pessoas. A grande maioria delas não se dispôs a participar do projeto, mesmo assim se abriu de corpo e alma, contou todas as histórias. Só não queria ser tratado por medo de alguma coisa que isso pudesse acarretar futuramente. Eu realizei em pinturas, eu acho que eu fiz uns 20, 25 trabalhos de painel a paredes que eu pintei. Então, eu não contabilizei certinho, mas eu acredito que seja 20 ou 25. E quanto à emoção, a emoção é o que me guia. Eu realmente não consigo trabalhar a minha arte sem ter uma emoção por trás. Então, até nos trabalhos que eu tenho comerciais, que são os trabalhos que me sustentam, né, esse trabalho é um trabalho pessoal que eu faço. Eu tento transformar aquilo em uma coisa emocional para que eu consiga trabalhar de fato, né? E dentro desses trabalhos com os moradores de rua, eu posso dizer que, com certeza, todos eu extrapolei minha emoção. Todos foram extrapolados, todos foram de uma o estado que eu tenho que trabalhar. Eu não consigo trabalhar sem estar num estado solto, né? Então eu tenho práticas para entrar nesse estado. Então, antes de fazer as pinturas, eu dou uma meditada de 10 minutos, eu peço auxílio, eu peço concentração e sou guiado dessa maneira. E muitas vezes eu não consegui chegar nesse estado, não consegui me abrir a ele.
Então o trabalho também não fluiu muitas vezes, talvez preocupado em entregar esse trabalho numa exposição, de modo que não foi uma coisa tão minha, foi uma coisa imposta. E isso é um problema. O trabalho, eu não tenho que me desdobrar para fazer um trabalho para outros lugares. Eu tenho que fazer um trabalho com sinceridade. E, se for o caso, e o trabalho estiver disponível, ele vai ser exposto para outro lugar. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida artística. Então é sempre muito difícil controlar o racional e o emocional, o intuitivo do intelectual. E andar pelo meio desses dois caminhos é a grande genialidade. A gente tem que ser guiado pelo intuitivo, que é a nossa grande consciência, inteligentíssima, e pela nossa razão, chegar aonde ela escolheu. Você mais alguma dúvida? Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, eu tenho. É o seguinte, eu gostaria de fazer duas perguntas, na verdade. A primeira é se você consegue explicar, enxergar algum motivo pelo qual tem muito mais homem morador de rua do que mulher. E o segundo é em relação a se você percebe um perfil diferente dos moradores de rua de São Paulo e de São Carlos, porque eu já morei em São Paulo e, assim, eu nunca fui abordar moradores de rua exatamente porque tem muita reserva, alguns têm uma reserva, mas sempre que eu sou abordada eu tento ser receptiva e eu percebo que aqui em São Carlos, assim, não sei se é coincidência, mas eu vejo um perfil um pouco diferente, pessoas que parecem ter uma formação muito boa, então eu gostaria de saber se você consegue enxergar uma diferença. Sim. Obrigado pela pergunta. Olha, a relação de ter 80% dos moradores de rua sendo homem, eu não sei exatamente o motivo, mas a gente pode especular aqui, todos nós aqui. Eu não sei. Eu imagino que seja porque o homem é porra louca mesmo. Porque o homem é mais frágil que mulher nesse sentido emocional. Mulher sabe lidar com o lado emocional de uma maneira a dar a volta por cima, se entender com ela mesma, se livrar de traumas. Mas o homem é muito orgulhoso. O homem não consegue, e muitos dos casos foram por problemas psicológicos causados por traumas que muitos homens não conseguiram se livrar. Eu acredito que a sensibilidade da mulher consegue driblar esse problema psicológico. Já o homem não. E o homem se sente, eu acho que, mais impedido a morar nas ruas porque ele se sente seguro, né? A mulher se sentiria nas ruas, de certo modo, muito mais vulnerável. E a maioria que mora nas ruas sofre abuso sexual. E é grande número de mulheres que sofrem abuso sexual por estar na rua. E ela não tem proteção, né? O homem se vira. O homem briga, mata. E eles têm, né, o próprio espaço. Tem muitos lugares que são destinados territorialmente para determinadas pessoas. Mas eu vou ser sincero, assim, as experiências que eu tive foram muito positivas. Eu nunca abordei uma pessoa que foi agressiva comigo. Nunca abordei uma pessoa. Pelo contrário, eu abordei pessoas que justamente queriam ser abordadas, não queriam ser abordadas, mas queriam que alguém trocasse ideia com eles, sabe? Foi esse o impacto que eu vi assim deles. Eles queriam muito mais se abrir e eles têm medo disso, e nós também. O problema é esse. A gente cria uma barreira, tanto nós como eles criamos uma barreira. O Apolônio, que me convidou para tomar coca, ele quebrou essa barreira. Se ele não tivesse quebrado, talvez eu nunca tivesse conversado. Ele quebrou a barreira, então tem que ter a imposição de algum de nós para chegar a quebrar essa barreira e se envolver. Então eu acredito que é porque o homem é porra louca mesmo e por todas essas razões emocionais que ele não sabe lidar.
E qual foi a outra pergunta mesmo? Foi em relação se você consegue enxergar uma diferença entre os moradores de rua de São Paulo e São Carlos. Sim, sim. Com certeza, com certeza. Aqui, inclusive, a gente tem que ter uma coisa em mente, né? Muitos moradores de rua daqui de São Carlos, são de Araraquara, são os chamados trecheiros, que são pessoas que estão em trânsito de cidade a cidade, são os nômades urbanos. Então eles não têm muitos não têm ponto fixo, né? Mas sim, a experiência é bem diferente. A experiência...